continuidade na aula da semana passada. Vamos trabalhar então, analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e o papel exercido pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente, aplicar o conceito de ordem mundial considerando as diferentes formas de poder entre as nações, identificar, definir e classificar as diferentes potências e superpotências e seu papel na ordem mundial. Para a gente começar falando, vamos lá em 1914 e 1918, com a Primeira Guerra Mundial, que acontece principalmente ali na Europa, né? A gente não tem tanta influência de outros países. Os Estados Unidos, nesse momento, ele vai crescer através da indústria armamentista, que é uma das indústrias mais ricas dos Estados Unidos e que move muito bem a economia, né? Que é a indústria de armas, de armamentos. E ele vai entrar nesse mundo, né? Nessa hegemonia, depois que ele tem hoje, a partir desse momento. Porque antes disso, a gente tinha uma Europa que era o centro do mundo, né? No sentido econômico, de desenvolvimento, e da hegemonia, e da cultura, e da influência. A partir de 1914, com a guerra, os países europeus eles vão perdendo cada vez mais influência, cada vez mais poder, e vão se endividando, vão ficando destruídos, né? A guerra ela destrói mesmo muito esses países. E aí a gente tem os Estados Unidos que vai vender armamentos e vai crescer, aí vai virando uma grande potência. Acabou o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, né? A gente tem o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha ela entra como a única responsável pela Primeira Guerra Mundial e responsável também por ter que arcar com a reconstrução de vários países, que são os países da Tríplice, porque foi ela que foi a causadora. Então, os países europeus eles vão se endividando cada vez mais, porque vão fazendo empréstimos, nessa, tentando se reerguer. Os Estados Unidos quebra em 1929 porque ele perdeu esse comércio, né? Ele perdeu essas vendas de armamentos aí, que era uma fonte da sua economia. Então, em 1929 a gente tem a crise que parte principalmente dos Estados Unidos e que vai ter aí, a partir daí a gente vai começar a ver os efeitos dominós das crises, né? Porque a gente tem a Europa que era dependente, que tinha muitas dívidas com os Estados Unidos, e nesse momento de crise, os Estados Unidos falam, eu vou começar a cobrar todo mundo que me deve. E ele começa a cobrar excessivamente os países europeus, a Alemanha devastada, a França, a Inglaterra, a Europa aí quebrada, e vai surgindo aí conflitos, e vão surgindo personalidades importantes, não positivas, mas sim negativamente, né? Então a gente tem o surgimento do Hitler, a gente tem o Mussolini, mais pra frente um pouquinho a gente vai ter Stalin, e aí a gente tem um conflito gerado de novo por questão territorial, por crise, por pessoas que são eleitas quando quando a nação está desesperada, em crise, endividada. E a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, e os Estados Unidos se vê novamente numa possibilidade de crescimento econômico de novo. Então os Estados Unidos vão fazer a mesma política lá da Primeira Guerra, ele vai fazer na Segunda Guerra Mundial, que é suprir as necessidades de armamentos. Ele volta a vender armamentos, ele volta aí a ganhar dinheiro. A guerra para os Estados Unidos ela sempre foi muito lucrativa, porque a maior parte das suas indústrias, uma boa parte delas, elas são indústrias armamentistas. E os Estados Unidos voltam vendendo aí, em primeiro momento, distante da guerra, Japão também um pouco distante, mas Japão vai se aliar à Alemanha, depois eles vão entrar em Japão e Estados Unidos mais um pouquinho, mais no final da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem as bombas de Hiroshima, a gente tem Pearl Harbor, a gente vai ter todos esses conflitos, mas um pouquinho mais no final. E acabou a guerra em 1945, Hitler morreu, né, se suicida, não sei, tem várias teorias sobre a morte do Hitler também, mas cessou aí os conflitos da guerra. Foi uma guerra que trouxe muita tecnologia para o que a gente tem hoje, mas ela também foi muito devastadora com o uso dessas tecnologias, né? Então, na biotecnologia, de questão de raça superior, de testes, né? Muitas pessoas foram cobaias humanas, enfim. A gente tem um processo devastador no sentido de humano, né? E aí, em 1948, a gente tem a criação da ONU, né? Antes disso, de 1945 até 1989, a gente tem a Guerra Fria. Mas a ONU ela vai surgir logo após o final da Segunda Guerra Mundial, 1948. Também nesse período a gente vai ter a criação de Israel e Palestina, o Oriente Médio que está sempre ali, né?
Os Estados Unidos também sempre esteve presente na no Oriente Médio. Então vai criar o Estado de Israel. E a criação dos direitos humanos também é datado dessa época, para que não houvesse mais nenhuma das atrocidades com os humanos, com as pessoas, em um processo de guerra. Então, de 45 até 1989, a gente entra no processo de Guerra Fria, onde, com o final da Segunda Guerra Mundial, surgem duas potências. E a gente está falando do mundo bipolar. O surgimento dos Estados Unidos e União Soviética vai gerar todo esse conflito. Então, a gente tem o oeste da Europa, que foi totalmente dominado, né, e caracterizado pelo poder, né, de reconstrução dos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, o Japão, que era aliado da Alemanha, mas que por conta das suas necessidades, né, de reestruturação, vai se ligar bastante aos Estados Unidos também, né, e os Estados Unidos também vai contribuir para esse processo de reestruturação do Japão. E a gente tem todo o leste europeu com a União Soviética. E esses dois países, eles vão gerar conflitos, não diretamente, mas conflitos aí entre outras nações. Então, nesse processo, a gente tem a divisão das Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte vai se coligar aí à União Soviética comunista. Coreia do Sul vai se ligar aos Estados Unidos. A China também vai passar pela Revolução Comunista, que vai estar ligada à União Soviética. E desde então, os Estados Unidos e China não são amiguinhos, vivem em conflitos. Brasil, América, ditaduras, né? A gente tem Che Guevara, Fidel Castro, Revolução Cubana, governo brasileiro na época João Goulart, em 1964, que era ali ligado, próximo à China, e toda essa questão do Che Guevara muito próximo da Revolução Comunista e tal. A gente tem as ditaduras na América que foram avassaladoras, a um período da história que a gente não pode deixar de esquecer jamais, porque muitas pessoas foram mortas, né, simplesmente por pensar diferente. E esse resquício da Guerra Fria a gente sente até os dias atuais, né, quando a gente tem ainda no Brasil uma confusão do que é direita, do que é esquerda, né, a população de massa mesmo não sabe qual a diferença disso. Quando a gente tem essa tensão ainda, né, ali no mundo e em todas as eleições aqui no Brasil, esse processo da ditadura e da Guerra Fria, ele ainda deixa muitos resquícios, né? Então a América, ela foi palco de muitas repressões, de muita ditadura, para ficar aliada dos Estados Unidos, né, governos totalitaristas, governos ditatoriais. A Guerra Fria, ela vai se estender, né, durante muitos anos, e ela vai culminar em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Acaba a União Soviética, o Muro de Berlim é derrubado, a Alemanha se unifica. Só que esse processo todo de unificação, ele traz muitas divergências, inclusive na Alemanha, né? Não se foi perguntado para ninguém se queria mesmo acabar com a União Soviética. Se você for pegar pessoas mais antigas que viveram esse processo na Rússia, até mesmo na Alemanha Oriental, vai dizer que não era um processo, não era tão ruim, e que a adaptação depois ao mundo capitalista, à sociedade ocidental, foi bem difícil, né? Até hoje a gente tem disparidade econômica e social na Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, mesmo não existindo mais essa nomenclatura, né? Essa divisão. Há uma divisão que ficou esquecida aí, né? Há uma divisão sem ser o muro, né? Nas entrelinhas aí da história. E a gente tem a queda do Muro de Berlim em 1989, e aí surgem não só mais poucas potências, mas vão surgir muitas outras potências a partir da década de 80, 90. Então a gente vai ter a ascensão de vários países, a ascensão da China em 2009. A gente vai ter os BRICS, Brasil, China, Itália, África do Sul e Índia, que são países emergentes. Essa situação também vai mudar um pouco. O Brasil, a gente está em crise atualmente, econômica. A pandemia agora é um fator também que vai ser determinante por essa nova ordem, né, geopolítica contemporânea. E a gente tem também a globalização. Então, a partir da década de 70, depois em 80, a gente tem a ascensão do capitalismo, nós temos a ascensão da globalização, a gente está num mundo globalizado, interligado. Então, de duas potências, que eram apenas a União Soviética
e os Estados Unidos, surgem muitas outras. O Japão se reergue, a China entra nessa disputa, a Coreia do Sul vai entrar nessa disputa também. Então a gente vai mudando. Aqui no Brasil a gente tem bastante influência americana. Deixamos um pouco no governo Lula, porque por conta da crise de 2008 também, né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos ele sofreu outra crise em 2008. Então nós vamos ali ter um pouco mais de relação com a China por conta das necessidades, né? E os Estados Unidos em crise. Mas a gente ainda tem muita ligação e os Estados Unidos ainda é uma grande potência. E aí, de 1989 para cá, a gente está falando do mundo globalizado, dessa economia interligada, de quando o efeito dominó ele é agressivo, né? E ele acontece em várias potências. A gente está falando de países emergentes, mas esses países emergentes, como os BRICS, eles ainda assim são extremamente dependentes da economia estadunidense ou da economia chinesa, né? Mas eles conseguem se reerguer aí e tornar emergentes. A gente tem o Japão, hoje Coreia do Sul também, que está ali nessa disputa por essa hegemonia, que também é uma grande potência, que conseguiu bastante mercado consumidor nas últimas décadas, inclusive com a China. Né? Então a gente tem bastante países aí que se tornam potências aí pós isso daí, né? E é isso. E aí a gente tem, então, o mundo multipolar, o mundo globalizado, e antes disso, antes de acabar a Guerra Fria, a gente tinha o mundo bipolar, que eram as duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Agora nós temos um mundo multipolar, um mundo globalizado, com várias economias emergentes, algumas mais desenvolvidas, outras menos, mas que esse desenho ele vai mudar, né? Essa característica provavelmente nos próximos anos, aí daqui 1 ano, 2 anos, principalmente por conta do advento da pandemia, né? Então a gente tem o coronavírus, SARS-2, né? Covid-19 aí, que desde o início do final do ano passado vem atormentando a questão da economia, a questão da hegemonia, e vai sair melhor aquele país que conseguir mais rápido uma vacina, um tratamento, um remédio, e que de fato nós vamos ter atualmente o congelamento dessas economias ou a queda, né? Porque a gente tem um lockdown em várias regiões do mundo, a quarentena, empresas que estão sendo fechadas, indústrias que estão sendo fechadas, o mercado consumidor perde muito, capital de giro cai cada vez mais, pessoas sendo desempregadas. Então o mundo vai estar entrando aí, né, num sistema, num choque, assim, né? Então, provavelmente, esse desenho dessa nova ordem mundial, ela vai... A gente não tem como prever, nem saber, mas provavelmente quem vai se dar melhor economicamente será o país que conseguir reverter com mais sabedoria e causa aí os efeitos para esse coronavírus mesmo, certo? Então, a gente, para falar da nova ordem mundial, a gente tinha que falar um pouquinho desse processo, ok? Beijos de luz e até a próxima.